Então, vamos começar por limites laterais. Antes, é importante a gente saber que a gente vai ter o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito. E para calcular esses limites laterais, é bem simples. Primeiro, você vai fazer o limite de uma função com x tendendo a a por valores maiores do que a. Se você tivesse num gráfico, você faria o x tendendo a a pelo lado direito desse gráfico. E assim, você vai achar o limite lateral direito. Depois, você vai fazer o limite dessa mesma função com x tendendo a por valores menores do que a. Se você tivesse num gráfico, você faria o x tendendo a pela esquerda do gráfico. E assim, você vai achar o limite lateral esquerdo. O teorema diz que para o limite de uma função com x tendendo a existir, os limites laterais, tanto esquerdo quanto direito, vão ter que existir e serem iguais. Essa relação é conhecida também como relação entre limite lateral e bilateral. Então, a seguir, temos um exemplo. Nesse, pede-se para calcular a função fx igual a x² com a igual a zero. Seguindo, então, calculamos os limites laterais da função com x tendendo a zero. Lembrando que o símbolo mais e menos representa um lado pelo qual os valores se aproximam de zero, sendo mais aproximação pela direita e menos aproximação pela esquerda. Pela substituição direta, determinamos o limite lateral nesse ponto, e é igual a zero. Agora nós vamos tratar sobre os limites no infinito. A definição nos diz que, seja f tal que x está contido no conjunto dos números reais, e L pertencente a esse mesmo conjunto dos reais, temos que o limite de uma função de x, quando x tende ao infinito, é igual a L. Percebam que os números mais e menos infinito são só representativos, onde mais infinito remete a números arbitrariamente grandes e menos infinito aos números muito pequenos. A seguir, observamos que através do teorema do limite infinito, podemos afirmar que, se n assumir um valor positivo qualquer, então o limite de 1 dividido por x elevado a n, com x tendendo a infinito, é igual a zero. Percebam que foi considerado o seguinte: a divisão de 1 por x elevado a infinito resulta em um número muito pequeno. Então, agora a gente vai ver um exemplo de limites no infinito. Para resolver o limite dessa função, com x tendendo a mais infinito, a gente precisa saber que se a gente fizesse por substituição direta, isso daria uma indeterminação. Então, a gente vai precisar fatorar tudo isso. Para fatorar, a gente vai pegar o x de maior potência do denominador e colocar ele em evidência. Então, a gente vai pôr o x² em evidência, tanto em cima quanto embaixo. Feito isso, a gente vai poder cortar os x² do numerador e denominador, e aí a gente vai precisar achar o limite do que sobrou. Então, a gente vai achar o limite de 3, mais o limite de 5 sobre x, mais o limite de 8 sobre x², dividido pelo limite de 1, mais o limite de 2 sobre x, mais o limite de 1 sobre x², e todos esses limites com o x tendendo a mais infinito. Para resolver isso, a gente precisa saber que um número dividido por um número muito grande é cada vez mais próximo de zero. Então, 1 dividido por infinito, por exemplo, vai ser zero. Então, a gente vai substituir por zero os limites que tiverem no denominador infinito. Então, a gente vai ter 3 mais 0, dividido por 1 mais 0 mais 0. Isso vai dar 3 sobre 1, que é igual a 3. E a seguir, temos a representação gráfica do exemplo anterior. É possível, pela determinação do limite, encontrar uma assíntota horizontal de valor 3. E é sobre as assíntotas horizontais que iremos falar agora. A definição nos diz que se limite de f de x, o x tendendo a mais ou menos infinito, for L, podemos chamar a reta y igual a L da função fx igual a y de assíntota horizontal, sendo essa uma reta onde pontos da função do gráfico se aproximam sem nunca ultrapassá-la. Então, para facilitar ainda mais o entendimento,
nós resolvemos trazer o passo a passo de como encontrar a assíntota horizontal. Basicamente, para encontrá-la, basta resolver o limite de f de x com x tendendo a mais infinito e o limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Caso se encontre um ou mais valores infinitos, há a presença de assíntota horizontal. Lembrando que a presença de uma constante já é válida. Quando são duas constantes, teremos duas assíntotas. Quando o cálculo do limite da função de x com x tendendo a mais ou menos infinito dá infinito, podemos chamar isso de explosão, ou seja, se trata de uma assíntota vertical, tema que não será abordado aqui. A gente vai ver um exemplo de assíntota horizontal e como descobrir se no gráfico de uma função vai ter ou não. Para a gente resolver esse exemplo, a gente vai usar a mesma coisa que a gente fez nos limites no infinito. Primeiro, a gente vai tentar resolver o limite dessa função com x tendendo a mais infinito por substituição direta. E a gente vê que isso vai dar uma indeterminação. Então, a gente vai ter que fatorar novamente. Para isso, a gente vai colocar o x ao quadrado em evidência. Porque no denominador, o x de maior expoente é o x ao quadrado. Aí a gente vai poder cortar o x ao quadrado do numerador com o do denominador e calcular o limite de tudo que sobrou, ou seja, limite de 5 menos limite de 8 sobre x ao quadrado, dividido por limite de 1 menos o limite de 1 sobre x ao quadrado, e todos esses limites com o x tendendo a mais infinito. Aí, a gente vai substituir onde tem x por infinito. E como a gente viu anteriormente, um número dividido por infinito vai ser igual a zero. Então, a gente vai substituir onde tiver infinito no denominador por zero. Isso vai ficar 5 menos 0 sobre 1 menos 0. Isso vai dar 5 sobre 1, e isso vai ser igual a 5. Como o limite da função de x tendendo a mais infinito deu uma constante, então a gente vai ter uma assíntota horizontal no gráfico. E o lugar que ela vai estar vai ser no y igual a 5. Para finalizar a aula, trouxemos exemplos resolvidos como rápida revisão. Começando com os limites laterais, temos abaixo o gráfico de uma função, e é a partir dele que iremos fazer a análise dos limites. Lembrando que o limite só existirá se os limites laterais forem iguais. Analisando o x igual a zero, determinamos o limite da função com x tendendo a zero positivo, ou seja, pela direita, que é igual a 1. E o limite da função com x tendendo a zero negativo, ou seja, pela esquerda, que não existe. Logo, devido à divergência de tais limites laterais, não existe limite nesse ponto. Nos seguintes pontos, faremos a mesma coisa. Em x igual a 1, também não teremos o limite. Já em x igual a 2, teremos, visto que os limites laterais têm os mesmos valores. Assim como em x igual a 3, onde temos limite de f de x com x tendendo a 3 igual a 2. E, por fim, no ponto x igual a 4, onde não há limite. Portanto, somente os pontos x igual a 2 e x igual a 3 possuem limite nessa função dada. Finalizando com os tópicos de limites no infinito e assíntotas horizontais, analisaremos a seguinte função. F de x é igual a 1 sobre x. Determinando seu limite, temos limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual ao limite de 1 dividido por x com x tendendo a mais infinito. Isso tudo é igual a zero. Lembrando dessa propriedade que já falamos. Quando o limite de x tendendo ao mais ou menos infinito de uma função de 1 dividido por x elevado a p, isso sempre vai ser igual a zero. O mesmo resultado ocorre ao calcularmos o limite de f de x com x tendendo a menos infinito, ou seja, o limite de x tendendo a mais ou menos infinito dessa função é igual a zero. Graficamente, temos, visto que definimos os limites no infinito, observamos que quando x maior que zero, os valores de 1 dividido por x são positivos, e em x menor que zero são negativos. Porém, apesar de limite de f de x com x tendendo ao infinito igual a zero,
A reta y igual a zero jamais é ultrapassada, portanto, tem-se uma assíntota horizontal na função.